Enfrentar o medo. Baby Steps. Boa noite, queridos seguidores do canal Nova Órbita Solar. Após alguns incentivos para voltar a escrever, aqui estou para vos falar de alguns assuntos que seguramente serão do vosso interesse. Alguns destes temas já foram abordados nos vídeos que publicamos, pelo que estas palavras que vos dirijo são basicamente uma abordagem de caráter mais reflexivo. Houve tempos em que dizer-se que se tinha medo de alguma coisa, ou de alguém, era sinal de fraqueza e debilidade. Tudo o que fosse mostrar emoções e sentimentos de fragilidade ou de susceptibilidade era considerado pejorativo, negativo e até odioso. Isto ocorria no campo masculino. O indivíduo que fosse emotivo punha de imediato em causa a sua virilidade e masculinidade. Se víamos um homem sensibilizar-se, emocionar-se, dizer palavras mais doces e amorosas, era de imediato rotulado e marginalizado. Todos lhe apontavam o dedo, muitos a nível físico, outros a nível mental, e havia até quem se chegasse a afastar, preferindo abandonar um amigo ou um ente querido, perante tamanha injúria e desfaçatez. Por outro lado, uma mulher que fosse forte, combativa, determinada e que não mostrasse aparentemente medo algum, também ela era considerada uma persona non grata, pelo que muitos perante tal cenário, preferiam mantê-la longe do seu ambiente familiar ou social. Por medo à contaminação. A educação parental, familiar e escolar foi sempre baseada num conjunto de pautas, regras e normas mediante as quais a criança teria que aprender a viver. Posteriormente, como jovem, esperava-se que continuasse a cumprir sem questionar ou desviar-se desses padrões. Esta realidade não foi assim há tanto tempo, e se formos um pouco mais profundos nesta análise, verificamos que este tipo de preconceito ainda hoje se encontra muito enraizado em certas sociedades, famílias e pessoas. Repudia-se frequentemente alguém por ser diferente, pelo simples facto de pôr em causa o estabelecido. Mas a minha pergunta agora é: e este tipo de atitude, de postura não terá como base o medo? Se quisermos ser sinceros, a resposta é: sim. Claro que sim. O medo que provém do meio ambiente, medo a ser diferente, medo ao desconhecido, medo ao abandono, à solidão, etc. E não é com o medo que se controla as populações, se manipulam as gentes e os povos. Ou não foi por isso que 2 guerras mundiais existiram? O medo aliado ao orgulho, ao racismo, à xenofobia, pelo medo controlou-se um povo, destruíram-se vidas, famílias, nações e fizeram-se as maiores atrocidades para a vida humana. Onde estava o coração, o respeito, o carinho, a liberdade, o amor, de todos os princípios morais e valores que nos permitem viver civicamente em comum? Estavam atrofiados, presos, envolvidos por um medo do bicho-papão que nunca existiu. Esses medos que nos incutem para nos controlar são algemas que temos que quebrar. Existem muitos medos, como já foi detalhadamente explicado nos vídeos, e temos que saber lidar com eles para nos poder libertar. Conhecer as suas causas, as suas origens, saber o seu poder e a sua força. Para isso sugiro que comecemos por dar baby steps, gatinhar, para depois dar pequenos passos. Como? Por exemplo, identificando, compreendendo e mudando os pequenos medos que todos os dias nos controlam. Por exemplo, no campo profissional, temos o medo de chegar atrasado ao trabalho, que nos critiquem, que sejamos chamados à atenção, que não sejamos bem-sucedidos nas tarefas a desempenhar, etc. 5 Medo do patrão, do colega, do superior, do cliente, de mim mesmo, da forma de reagir perante uma determinada situação, etc. Se conseguirmos aceitar que isto sucede diariamente, vamos estar mais atentos e predispostos à mudança. Mudar o estado psicológico neste caso é simplesmente estar atento e disposto a não deixar que o medo nos crie estresse, apreensão, pressão e mal-estar. Nesse instante, por exemplo, dizer para si mesmo: não quero continuar neste estado, quero me libertar e tenho poder para o conseguir. O que estou a fazer?
Estou a enfrentar o medo e a dar a possibilidade a mim mesmo de sentir de forma diferente. Fico mais atento ao meu interior, percebo que o ritmo cardíaco diminui, tenho mais autocontrole da respiração, etc. O que mudou? O estado psicológico, a atitude. E nesse preciso momento só tenho que contrapor, quer dizer por um estado positivo, como contrapeso ao estado negativo em que me encontrava. Onde vou buscar esse contrapeso? Dentro, há esse órgão fantástico, que nos proporciona uma vibração maravilhosa que inunda o nosso corpo, células e cérebro, e traz-nos paz e harmonia que necessitamos. O nosso coração. Realmente convido-vos a experimentar, fazer este exercício. É algo possível e que só precisa da nossa atenção, vontade e determinação. Ou seja, estar disponível para mudar. Se queremos efetivamente que as coisas se alterem no mundo e à nossa volta, basta de nos lamentarmos, olhemos para dentro e comecemos individualmente essa mudança, essa jornada que afinal é a que temos mais possibilidades de resolver. Está dentro, está aqui, está tão acessível, tão perto. E assim pouco a pouco os medos já não nos parecem tão grandes, já não são aqueles monstros que a qualquer momento nos hipnotizam e nos atacam, que nos levam ao desespero e à depressão. Passamos a ser donos das nossas emoções, do nosso corpo, do nosso cérebro e da nossa vida. Somos capazes, porque somos grandes, somos um coração amoroso, somos uma alma que nos ilumina e claro está, não estamos sozinhos. Abraço caloroso.